Já disse em outras ocasiões que eu não contrataria o ministro Guido Mantega nem como estagiário. Errado. Eu contrataria Mantega como um analista. E por um motivo muito simples, se eu fosse gestor ainda. Porque existem três tipos de analistas. Aqueles que acertam quase sempre, ou com uma taxa de acerto muito alta, são os melhores, mas custam muito caro. Existem aqueles que erram meio a meio, mais ou menos como jogar uma moeda para cima. Você não tem muito como confiar neles e não necessariamente são baratos. E tem aqueles que erram sempre. Esses são os melhores. Se parar para pensar, porque você paga pouco, porque mostra a trajetória de erros, e ao mesmo tempo basta fazer tudo ao contrário do que ele for sugerir que você vai se dar bem. O Mantega estaria nessa categoria. Então eu desfaço aqui a ideia de que ele não seria nem estagiário numa empresa minha de gestão, ele seria um analista sênior, ganhando pouquinho, mas eu faria tudo ao contrário dele. E o que me remete a essa entrevista aqui no Jornal Valor Econômico de hoje, realmente a pergunta que fica é em que planeta que vive Guido Mantega. A gente entende que ele tem que vender o seu peixe, que tem que mostrar um otimismo artificial, mas para tudo tem limite. A dúvida que surge é se ele realmente consegue fingir que acredita nisso, ou se estamos diante de um caso realmente complicado na esfera cognitiva, né? Tá certo que vem da Unicamp e tudo mais, a gente sempre dá um desconto, mas como eu disse, para tudo tem um limite. Eu vou pegar alguns trechos aqui só para a gente ter uma noção do que a gente está falando, né? Chegamos a 0 de inflação no mês passado, o que mostra que ela está sob controle e nessa inflação tem um aumento da energia. Então, o que vejo é uma economia saudável, estruturalmente sólida e que se defronta com problemas conjunturais. Bom, a inflação, desde que Dilma assumiu, gira aí em torno de 6,5%, acima de 6%, que é o topo da elevada meta do Banco Central. Jamais esteve na meta 4,5%, que é uma meta alta. Além disso, cabe perguntar o seguinte, 0, ministro Mantega, a gente viu recentemente o Nakano falando disso e foi refutado já por uma ótima coluna de Alexandre Schwartzman, ex-diretor do Banco Central, onde ele mostra o absurdo disso, né? Olhar uma inflação de 3 meses com sazonalidade como tem no Brasil, ministro, se você pegasse os 3 meses no início do ano, estaria 9% a inflação. Então, pera lá, né? Você acha que engana quem com esse discurso? Nem mesmo um petista cai num negócio desses, né? Acredito eu. Problemas conjunturais? Não. Estamos vivendo uma era de estagflação. A economia parou já de crescer, esse ano vai dar menos de 0,8% de crescimento. A inflação, como eu disse, continua no topo da elevada meta, 6,5% ao ano, que é um patamar muito alto. Vários preços ainda estão represados pelo governo e a gente veio falar aqui de problemas conjunturais. A gente vai voltar um pouquinho adiante nisso. O governo não brinca em serviço com inflação, mesmo no ano eleitoral. Quer dizer, acho que é um ato até aqui de denegação, né, de um ato falho, mas a verdade, como eu disse, é que a inflação está rodando o tempo todo acima da meta e todo mundo já sabe, a torcida do Corinthians e do Flamengo e todas as outras, que esse é um Banco Central que não leva a sério a meta de inflação, que para ele a meta de inflação passou a ser o topo da meta de 6,5%, mesmo com certos malabarismos. Então, não, ninguém acha que esse governo leva a sério a meta de inflação, ministro. Um dos fatores importantes que determina o nível de atividade é o crédito. A economia está rodando sem crédito. A demanda é definida pelas condições de crédito. O ministro Guido Mantega descobriu aqui o moto contínuo, o moto perpétuo de crescimento. Precisa só avisar o pessoal do Zimbábue que isso dá certo, porque lá eles estão vendo, até na Argentina também, que não basta estimular a demanda com crédito. Aliás, esse é um modelo esgotado, evidentemente, no Brasil. As famílias estão altamente endividadas. A demanda, se bastasse demanda com base em crédito artificial para crescer, todo mundo ia crescer, até porque a demanda é infinita, né? Eu demando um monte de coisa que eu não tenho, mas a demanda encontra uma triste barreira na realidade ali, né? Que é justamente a capacidade de compra, a capacidade de poder aquisitivo daquelas pessoas, daqueles consumidores, daquelas famílias, que depende, em última instância, do quê? Da produtividade do trabalho, do salário ligado a essa produtividade, por aí vai. Se bastasse ficar pegando canetada de Estado, banco público e soltando a verba, vamos combinar que todo mundo já seria rico no mundo, né?
Os países que foram por esse caminho aqui, que o ministro Guido Mantega, lembrando que é o mais longevo aí da história da nossa república no comando da economia, no Ministério da Fazenda, prega, qualquer país que tentou ir por esse caminho teve justamente inflação sem crescimento, que já é a realidade do Brasil, mas o ministro está dando a entender aqui que quer dobrar a aposta, que quer insistir em mais do mesmo, ou seja, a Argentina logo ali. Né? Depois ele diz, basta uma política fiscal mais restritiva e uma política monetária mais expansiva. É claro que isso é uma decisão do Banco Central, tentando simular aqui uma independência que não existe. É bom deixar claro, mas o que eu estou dizendo é que as condições estabelecem isso. Bom, política fiscal restritiva seria realmente algo desejável. Resta combinar com ele mesmo e com o seu governo, né? Porque tem tido uma política fiscal expansionista irresponsável, contando com malabarismos contábeis o tempo todo, tentando enganar a todo mundo para poder, mesmo assim, entregar um superávit primário cada vez pior, tendendo a zero. Ou seja, sacrificou qualquer responsabilidade fiscal, um dos pilares mais importantes do tripé macroeconômico, herdado pela era FHC, e está dizendo aqui então que vai ter que ter mais restrição fiscal, coisa que não entregou em 12 anos de PT no governo. Vai entregar agora por quê? Quem é que acredita nisso? Quem é que acredita que não vai ser o quê? Mais malabarismo contábil? E política monetária mais restritiva, mais expansionista, o Banco Central está atrás da curva desde o começo. Foi a crítica feita por vários economistas sérios, que o Banco Central, quando marretou a taxa de juros para baixo, com uma celeuma anunciada pela presidente Dilma em rede nacional de televisão e rádio, aquilo foi um ato irresponsável, demagogo e populista. Foi alertado pelos economistas sérios e ignorado. E hoje está dizendo aqui o ministro que vai, então, mais rodadas de expansão monetária. Ora, isso vai gerar o quê? Mais inflação à frente. Novamente, o ministro que acha que os problemas são só conjunturais não percebe que está quebrando todos os pilares estruturais que ainda sustentavam a nossa economia. As nossas contas públicas estão absolutamente organizadas, diz o tremendo cara de pau. Dizer que há uma desorganização fiscal é um absurdo. Né? Onde já se viu, é um absurdo mostrar que as contas públicas estão no vermelho, que o gasto público só aumenta, que para entregar esse mísero e decrescente superávit primário, cada vez mais tem que ter truquezinhos rudimentares de contabilidade fiscal. Ministro Guido Mantega, quem o senhor quer enganar, ministro? A quem? Aí vem aqui. A economia está em crise com a bolsa subindo há vários meses consecutivos. Isso aqui, de fato, é o suprassumo da cara de pau. Aqui a gente define se o Guido Mantega é realmente um paspalhão, sonso, ou se é uma pessoa mal intencionada, repleto de má intenção ali, tentando enganar as pessoas. É claro que é isso, porque nem mesmo um verdadeiro débil mental acharia que a bolsa está subindo porque não há crise. Primeiro, eles são os primeiros a negar que a bolsa indica crise ou não quando a bolsa está em queda. Segundo, a bolsa está em alta nos últimos meses justamente porque as pesquisas eleitorais mostram que há uma chance maior de Dilma perder. Ou seja, ministro, a bolsa subiu nos últimos 2 meses porque talvez você não esteja mais no comando da economia junto com Dilma em 2015. É só por isso que estão celebrando via a bolsa de valores. É uma piada usar isso como sintoma agora de que a economia está bem. Quer dizer, é uma tremenda cara de pau. A turma do Santander foi demitida sob pressão do governo justamente porque mostrou essa correlação, que é um fato, todo mundo sabe disso. Que raio de crise é essa? Todo mundo que tem olhos para ver está vendo, né? A indústria automobilística está íntegra, mandando embora um monte de gente já, com queda de 35% nas exportações, com queda na produção de 20% doméstica. Isso aqui é uma situação íntegra, eu não quero nem ver o que é uma situação periclitante, calamitosa, preocupante. O PIB da Europa foi 0, a Alemanha menos 0,2, no ano passado crescemos 2,5, num período de crise. Não é nada desprezível. Novamente, usando os bodes expiatórios e culpando a tal crise externa pela situação de estagflação doméstica. Ministro Guido Mantega, não compare com aqueles países desenvolvidos que estão no epicentro da crise mundial, que é a Europa, o Japão. Vamos comparar com os países latino-americanos mesmo que seja, da Aliança do Pacífico? Chile, Peru, Colômbia, estão crescendo mais que o Brasil com menos inflação. Vamos comparar com os asiáticos, crescendo bem mais que o Brasil com bem menos inflação. Pelo amor de Deus, será que o ministro Guido Mantega está feliz com esse resultado
pior do que medíocre, porque a Alemanha parou de crescer, é realmente se contentar com uma mediocridade assustadora. Mas a gente sabe que o PT tem sido isso, né? Elogia e enaltece e celebra o que há de mais medíocre no mundo. A Graça Foster é uma excelente executiva, uma excelente presidente da Petrobras. A conduta dela sempre foi irreprovável. Em todas as empresas você pode ter um mal feito, não é? Em uma empresa desse tamanho não é diferente. Bom, primeiro, a Petrobras não tem um mal feito. A Petrobras é um poço de escândalos de corrupção. É um antro de corrupção que perdeu metade de seu valor de mercado durante a gestão da Dilma. Agora recuperou em parte um pouquinho disso, porque tem a chance de Dilma não estar aí em 2015, repito. A Graça Foster fez uma coisa que em qualquer outro lugar do mundo é vista como crime, fraude, que é você doar imóveis um dia depois de explodir um escândalo que você sabe que vai ser alvo de investigação, justamente para poder driblar o fisco e preservar o patrimônio. Realmente, se a Graça Foster é a imagem que o PT tem, que o Guido Mantega tem, de alguém acima de qualquer suspeita e de uma eficiência incrível, alguém que está sob sua gestão quase quebrando a maior empresa do país, que hoje é uma das mais endividadas do mundo, com mais de 240 bilhões de reais de dívida líquida, isso é o exemplo de uma administração exemplar para o PT, a gente pode ter noção de por que o Brasil está indo à lona com o PT no poder, né? E por aí vai. Resumo da ópera. Realmente, seria, em condições normais de temperatura e pressão, uma pessoa, uma figura, tá aqui, né, digna de pena. Por que eu não tenho pena de Guido Mantega? Porque ele está no poder esses anos todos. Porque o poder de estrago que ele tem para a vida de todos nós, para a vida dos mais humildes, dos mais pobres, é realmente um poder enorme. É um estrago incomensurável, uma coisa realmente gigantesca. O poder que esse sujeito, com essa visão limitada, vivendo no mundo da lua, defendendo o indefensável, tem. Então, só me resta alertar a todo mundo, não dá para rir para não chorar, né? Porque se tivermos mais 4 anos disso no poder, sai de baixo. A gente talvez pule a etapa da Argentina e vá direto para o destino trágico da Venezuela.